Prefeito Ivo Gomes, o senhor me escuta bem? Bom dia. Bom dia, Beto. Prazer, obrigado. Obrigado. Prazer é meu também. Bom dia a todos os seus ouvintes também. Eu quero primeiro, antes de tudo, agradecer, pedir, mais uma vez, eu fiz o convite logo ontem, depois da live, para o prefeito, para ele poder participar hoje, ele aceitou de pronto e eu agradeço muito. Prefeito, antes de nós falarmos das novas regras, né, desse momento tão difícil que o Brasil está vivendo, principalmente, nós estamos aí em 8º lugar em contaminados no mundo, eu queria que o senhor pudesse fazer mais ou menos um raio-x da situação de Sobral, além dos contaminados, situação de vagas, o que é que criou mais ainda no senhor a responsabilidade de tomar as decisões mais duras ainda, mesmo sem o seu querer, né? Porque não é o seu querer, não é o querer de ninguém fazer nenhum tipo de restrição a ninguém. Mas eu queria que o senhor apresentasse para a população o porquê, fizesse esse raio-x, porque eu sei que o senhor tem informações mais do que a imprensa, mais do que se aparece no Facebook da vida, nos blogs. Eu queria que o senhor fizesse essa explanação para a população, para mostrar por que o prefeito Ivo Gomes resolveu tomar essa atitude, fechar a cidade, todos os itens que nós vamos conversar dentro de instantes. Fique à vontade. Bom dia, Beto. Bom dia. Como você bem falou, essas decisões, elas são decisões muito difíceis. Eu tenho consciência disso, sei quais são os desconfortos que isso causa, a incompreensão, né, muitas vezes a irracionalidade acaba levando as pessoas para uma reação desproporcional também, mas eu sou prefeito da cidade, eu tenho uma obrigação como chefe do Poder Executivo, assim como todos os chefes de executivo que são eleitos, a minha principal missão nesse cargo é proteger a vida das pessoas. Não é só essa a minha responsabilidade. Tenho 1000 outras responsabilidades. Manter a cidade limpa, manter a cidade com iluminação, manter as vias, fazer obras, mas a principal e a inegociável missão de um chefe do Poder Executivo é proteger as pessoas, mesmo que isso, às vezes, cause incompreensão dessas mesmas pessoas que nós estamos querendo proteger. É óbvio que eu não tenho prazer nenhum, alegria nenhuma em tomar medidas dessa natureza, mas o faço em decorrência dos fatos, das evidências e das advertências e ponderações e preocupações e recomendações que têm os cientistas que estudam esse fenômeno novíssimo. Cada dia é uma novidade diferente. Então, a gente tem que ouvir pessoas que têm como objeto de estudo isso, que são médicos, epidemiologistas, infectologistas e as demais autoridades sanitárias que entendem do assunto. Eu não entendo, você não entende, a esmagadora maioria da população não entende. Então, nessas horas, onde não há um senso comum, não há manuais, não há precedentes, não há experiências anteriores, a gente tem que se agarrar às pessoas que passaram a vida estudando essas coisas e que já viram isso acontecer em outros lugares, em proporções muito menores. Então, a recomendação dessas pessoas era que a gente impusesse medidas ainda mais restritivas ao que estava já estabelecido em decretos estaduais e decretos municipais que foram expedidos até agora.
Então, assim, a primeira razão é o aconselhamento de quem entende. A segunda é o avanço da contaminação em velocidade muito forte no Ceará, atingindo, a preço de hoje, a região metropolitana de Fortaleza de forma muito contundente. E nós somos um município próximo de Fortaleza, interagimos muito com Fortaleza, tanto gente indo para lá, ou gente de lá para cá, de cá para lá. E o índice de contaminação em Fortaleza está muito alto. Eu estou preocupado com Sobral, mas eu estou preocupado com os meus irmãos brasileiros, cearenses, né, que moram na nossa capital. E o fato de estar acontecendo lá está muito perto de Sobral, né? O índice de contaminação lá está muito próximo daqui. E os números de casos confirmados em Sobral vêm crescendo muito também. Não é porque há um descontrole ainda, mas porque a gente está testando muita gente. Nós já passamos de mais de mil pessoas testadas em Sobral. Isso é uma grande conquista nossa no meio, né, dessa confusão toda, de ausência de insumos, de EPIs e especialmente de exames. Nós já testamos até ontem 1.498 pessoas em Sobral. É muita gente. Nós já testamos em Sobral mais gente do que em alguns estados brasileiros, né, no total. E isso está nos dando uma certa, como é que eu diria para você, uma certa tranquilidade de que nós estamos no caminho certo, porque essas pessoas que estão sendo testadas não estão sendo pessoas aleatoriamente. São pessoas que a Secretaria de Saúde tinha algum motivo para desconfiar de que essas pessoas podiam estar contaminadas, porque eles são, por assim, como eles chamam lá, contactantes dos primeiros casos. Então, assim, no meio desses 380 casos, tem muitos casos que são numa residência só, né, de uma família inteira, que a gente identifica um e vai atrás dos outros para saber como é que os outros estão, para que a gente possa tomar medidas de orientação para essas pessoas, de esclarecimento para que essas pessoas se isolem em casa, das consequências jurídicas dessas pessoas contaminadas de saírem às ruas, consequências jurídicas e penais, né? Porque uma pessoa que sabe que é portadora do vírus, mesmo a gente sabendo que não é uma sentença de morte, que 80% das pessoas apresentam sintomas muito leves, quando também acontece sem apresentar sintoma nenhum, mas elas são vetores de transmissão, né? Então, os casos em Sobral estão aumentando muito e as ocupações dos leitos de UTI também. Há 15 dias atrás, nós tínhamos 10 pessoas em leitos de UTI, utilizando respirador. Ontem, antes de eu ir dormir, nós tínhamos 25. Não são todos de Sobral. E a volta a dizer que a gente não, aqui de Sobral não pode ficar só olhando para o nosso umbigo, porque a cidade é a cidade de referência para a internação hospitalar para mais de 55 municípios, que dá mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, a gente tem que estar sempre olhando isso, né? A nossa capacidade, as nossas enfermarias, por exemplo, o Hospital Dr. Estevão também, que é um hospital que foi aberto por nós para especificamente atender pacientes com suspeita ou já com Covid, mas que só necessitam de cuidados intermediários, não precisam de cuidados intensivos, já está também, nós já atingimos já a primeira leva de leitos abertos, vamos abrir mais novos leitos agora,
Então, essas semanas, os epidemiologistas estão dizendo que essas próximas 2 semanas serão 2 semanas duríssimas para o Brasil, especialmente para os estados do Amazonas, do Pará, do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são os estados onde há maior proliferação do vírus. E nós estamos no Ceará, né? Nós não somos exceção, a gente tem que se cuidar. Então tinha alguma margem ainda para a gente agir, para fazer com que essa semana, que está se pronunciando uma semana duríssima, para que ela não tenha efeitos mais nefastos em Sobral. E também, por último, o relaxamento, né? Muita gente relaxou em Sobral. Essa coisa da aglomeração no centro, especialmente pela Caixa Econômica Federal, e no mercado também. Então, assim, eu estava aqui todo dia vendo as imagens e me angustiando. E, enfim, ontem a gente, depois de muita discussão, teve que tomar essas decisões para a gente diminuir ao máximo as aglomerações em Sobral. Ok. Prefeito, vamos... Não sei se respondi a sua pergunta. Tudo bem, tranquilo. Eu só ia complementar mais ainda, dentro do que o senhor falou, e eu sempre digo aqui que as pessoas têm que entender que as UTI não é usada somente para quem tem Covid. Tem muita gente com outras doenças, que eu estou falando, né? São leitos que foram criados exclusivamente para a Covid. Uhum. Porque, como você bem falou, os outros leitos continuam sendo necessários, porque as pessoas ainda têm problemas cardíacos, têm AVC, os acidentes de trânsito diminuíram bastante, mas ainda tem a violência, né, a faca, bala, todas essas coisas, elas continuam acontecendo. Então, nós criamos leitos específicos para o atendimento de Covid, que são no Hospital Regional Norte, que ontem já estava com 25 pessoas internadas. Ok. Antes de entrar um pouquinho aqui, já entrar direto no decreto, o senhor tocou num assunto que eu iria falar mais tarde, mas vou aproveitar logo. A questão da violência. O que tem chamado a atenção da população? A quantidade de homicídio, como tem se tornado mais, tem crescido, né? Coisa que estava mais estabilizado. Qual o diagnóstico? Mas ele deu uma descontrolada a partir do motim. O problema é que nós estamos enfrentando um problema grave atrás do outro. Esse ano de 2020 não está sendo fácil. A gente vinha diminuindo os homicídios de 2017 para 2018, de 2018 para 2019, diminuiu bastante, e vinha num ritmo até acontecer o motim da polícia. Então, a criminalidade, ela não é boba. Ela enxergou a completa desestruturação da polícia depois do motim, a desorganização, porque um motim desse abala demais o funcionamento da polícia, depois que passa. E Sobral teve o azar, também teve muita mudança de comando nesse período também, agora que a gente chegou na cidade, o novo comandante do 3º Batalhão, que está tentando aí reorganizar as coisas. Mas isso não é nada mais, nada menos do que uma consequência direta do motim da polícia. E isso está acontecendo no Ceará inteiro também. E os roubos também, a mesma circunstância? Sim. Na medida em que a bandidagem vê que a polícia está desorganizada, sem comando, sem hierarquia, sem organização, né? A bandidagem não dá mole, não. Eles entram no espaço que se dá para eles. E até o começo desse ano, a polícia estava super organizada em Sobral. Não tinha, obviamente, acabado a violência, mas a sensação de segurança da população de Sobral, eu acompanho isso através de pesquisa, era muito menor a preocupação com segurança do que estava um ano atrás. Foi só acontecer o motim que começou a bagunça de novo.
Prefeito, vamos falar aqui do decreto, né? A partir dessa sexta-feira, dia 8, estão proibidos. Eu queria que o senhor mesmo falasse tudo que está proibido, depois eu perguntaria alguma coisa que eu posso até começar logo, porque eu sei que é um assunto que muita gente vai perguntar. Ontem o presidente da República sancionou um decreto dando como construção civil, dando como fábricas. Eu só estou replicando, mas sabendo Sim. que ele colocou isso como necessidade, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu sei que tem uma determinação do Supremo Tribunal Federal que dá aos governadores e aos prefeitos a decisão final. Eu vou começar logo por essa parte, para que todo mundo fique. Eu sei que estão perguntando. Construção civil, indústrias em Sobral vão ser liberados? Não. Como você bem falou, quem determina o que é atividade essencial ou não nas suas respectivas circunscrições são os governos estaduais e as prefeituras municipais. Uhum. Então, não adianta o desserviço que o presidente da República sadicamente está aprontando, não tem ressonância no Ceará nem em Sobral. Então, o senhor vai me falar somente o que pode funcionar e como deve funcionar. Aí, segundo aqui no decreto aqui que o senhor sancionou. Fique à vontade. Olha, na realidade, os serviços essenciais descritos como tal pelo decreto estadual e pelo decreto municipal, que é o que vale, o decreto nacional federal não serve para nada, só para ele fazer política e demagogia. Então, assim, o que é serviço essencial definido pelo decreto estadual e pelo decreto municipal continuam sem alterações. Uhum. Né? Então, pode funcionar normalmente supermercados, mercadinhos, farmácias, postos de gasolina, enfim, padaria, tudo que tem alimentação, serviços de saúde, né, serviços públicos essenciais, tudo isso continua funcionando, bancos continuam funcionando normalmente, só que no outro desenho que a gente fez aqui em Sobral, uhum, muito em decorrência da quantidade de pessoas que têm procurado a Caixa Econômica Federal uhum, para resolver os programas de transferência de renda e também esse auxílio emergencial que está sendo garantido aí pelo governo federal. Então, do jeito que não estava adiantando nada eu ficar pedindo às pessoas para ficar em casa e tomando essas outras medidas restritivas, fechando o comércio, etc., se a gente ficava presenciando aquelas cenas estarrecedoras ali no corredor bancário e no entorno do mercado público. uhum. Então, a gente estava se sentindo aqui como se estivesse enxugando gelo. Uhum. E prejudicando muitas pessoas e outras se aproveitando com as meias portas dos comércios levantadas, achando que a gente não estava sabendo o que estava acontecendo dentro, né? Então, assim, muita gente que podia estar ajudando, colaborando, né? E fica bancando o esperto, né? Sem levar em consideração os riscos que isso estava impondo às pessoas. Então, a gente está tentando tentamos já no começo, alguns dias atrás, estabelecemos horários específicos para idosos, homens e mulheres nos bancos, mas isso deu uma diminuída, deu uma espalhada ao longo do tempo, mas também não foi suficiente. Então, a gente vai fazer uma nova experiência, que agora a Caixa Econômica Federal vai ter, como os bancos são praticamente todos uns em cima dos outros, Uhum. se fossem separados, em ruas diferentes, não teria nem muito problema. Mas como eles são muito, isso é uma peculiaridade de Sobral, do centro de Sobral,
Então a gente vai fazer uma nova experiência agora. Vai deixar a partir de hoje, né, de hoje de manhã, a Caixa Econômica vai funcionar exclusivamente no horário separado dos outros bancos. Então agora de manhã até meio-dia só estará aberta a Caixa Econômica Federal, né, para que a gente distribua ao longo do dia as demandas pelos outros bancos. Então, de manhã vai funcionar a Caixa Econômica Federal somente, e a partir de meio-dia até às 5 horas da tarde, os outros bancos ali do centro da cidade. Porque o decreto, que é importante as pessoas que puderem dar sua própria lida, porque ele tem nuances, detalhes, tem mapas, e eu vou falar sobre isso aqui também. Então, a gente estabeleceu um perímetro do centro comercial, onde aumentam as restrições, né, nos horários de bancos, por exemplo. Não vai poder funcionar nenhum outro serviço essencial nesse centro bancário, por assim dizer, que a gente está chamando, nenhum outro que não seja banco e farmácia. E loteria, portanto, né? Lojas americanas, por exemplo, que muita gente pergunta, lojas americanas, a partir de hoje ela não pode abrir. Mais. E a loteria funciona porque também causa aglomeração. Sim. E numa área que já é muito, muito tumultuada demais, que é um barril de pólvora, né, para esse vírus, pela grande quantidade de pessoas circulando. É bem verdade que praticamente a esmagadora maioria das pessoas que estão circulando por lá já estão circulando de máscaras, o que é um grande avanço, né, e a gente conseguir que todo mundo de Sobral, a partir de agora, antes de máscara, botou o pé na rua, né, colocou a máscara junto, porque isso diminui também muito a probabilidade de contaminação, não tão eficiente como a atitude de ficar em casa, mas tendo que sair de casa para ir para o supermercado, para ir na farmácia, para ir resolver coisas urgentes, colocar a máscara. Não circularemos mais em Sobral por um bom tempo sem a utilização de máscaras. Eu li então, Desculpa. O mercado tem o último dia hoje, amanhã já fecha, e vamos passar mais uma semana aí fechado, a gente fazer uma nova experiência aí de expansão do perímetro urbano. O objetivo disso aqui, Beto, é diminuir aglomerações. Eu só não fecho os bancos também porque tem muita gente pobre que precisa ter acesso a esses benefícios, aposentados que precisam ter acesso à aposentadoria, e que são pessoas mais vulneráveis, que não têm muita habilidade em informática, que não sabem usar aplicativos, que não sabem usar internet banking, né? Então, por causa deles, a gente está deixando os bancos abertos, porque por mim, eu fechava banco também. Prefeito, muita gente pode resolver as coisas pela internet. Eu vi o senhor falando na sua live que o senhor vai criar uma condição mais, digamos, um pouco mais amena, com tendas, cadeiras, lá na Caixa Econômica, somente na Caixa Econômica, ou pensa em fazer isso para outros bancos também? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A humilhação e a exposição que está sendo imposta são as pessoas mais pobres que estão precisando acessar a Caixa Econômica Federal. Porque esses outros benefícios, que é uma burrice do governo federal, eu não entendo isso. Como é que você tem tem Caixa Econômica, tem Banco do Brasil, tem Banco do Nordeste, tem correspondente, enfim, tem 1000 outras opções de pagamento dessas pessoas, e você concentra exclusivamente numa rede bancária com agravante, que não tem Caixa Econômica em todos os lugares. Então, em outras cidades, aqui do entorno de Sobral, de novo, impõe às pessoas o sufoco de ter que se locomover de outros municípios para cá, e só a Caixa Econômica faz isso.
Então, nós estamos montando, a partir de amanhã, já para começar na segunda-feira, uma estrutura na frente da Caixa Econômica, uma estrutura grande, com todos, cadeiras, para que, já que o governo federal imponha a essas pessoas essa humilhação, nós vamos, pelo menos, dar um pouco mais de conforto para essas pessoas e organizar ainda um pouco mais a vida delas no centro da cidade, para não expor essas pessoas, além da chuva e do sol, a contaminação também devido à aglomeração. O senhor tocou num assunto... Isso já vai estar funcionando segunda-feira. O senhor tocou num assunto que nós vamos já falar também em sequência, que é os fechamentos das entradas de Sobral, mas o senhor tocou num assunto que muita gente está perguntando. Pessoas de outras cidades que estão tendo que vir para Sobral em virtude desse problema da Caixa Econômica. Como essas pessoas devem proceder? Antes do senhor responder, eu vou dar só uma opinião aqui, que eu ouvi, por sinal, seu irmão dando, Ciro. Eu não sei porque é que não pagaram as 3 parcelas de uma lapada só. Numa altura dessa não ia ter mais ninguém em fila de banco, nem nada, né? Mas bom. É um absurdo, porque hoje isso virou o principal foco de contaminação no país. Isso é um crime, isso é um crime. Ô prefeito, essas pessoas que têm como... Mas isso aí a gente discute, vamos atrás dos culpados e dos responsáveis depois. Não, deixa quieto. Neste momento, agora, é o momento da gente tomar as providências que estão ao nosso alcance para minimizar, diminuir os riscos e diminuir os danos, reduzir os danos, né? Já que o problema está dado. E agora voltando às pessoas, como o senhor mesmo colocou, de outra cidade, que não tem Caixa Econômica, de Santana, Massapé, algumas outras, que vêm para Sobral. Com o fechamento, aí eu já entro no assunto, o senhor está, nesse decreto, fechando as entradas de Sobral. E quem pode entrar e quem pode sair, mas eu queria começar logo no caso dessas pessoas que tem que vir a Sobral, pessoas dos distritos de Sobral, tem passe livre para poder vir a Sobral e voltar. As cidades têm passe livre. Essas providências... É isso que eu quero saber. São em relação ao município de Sobral. É óbvio que a cidade de Sobral concentra 80% da população do município. Mas quem é de distritos são moradores do município de Sobral. A medida de barreira, por assim dizer, é de pessoas que não são de Sobral. Pronto, entendi. Sobral, cidade e distritos, claro, porque os distritos fazem parte do nosso município. Né? Mas pessoas de outros municípios não vão poder vir a Sobral durante a semana, a não ser que trabalhem em Sobral em serviços essenciais, e para entrar em Sobral vai ter que ter alguma prova, né, um crachá, uma carteira de trabalho, alguma coisa que comprove, mas não vamos permitir a entrada, a não ser nos casos excepcionados pelo próprio decreto, no município de Sobral, especialmente na cidade de Sobral, e especialmente, não tem distinção, mas a nossa fiscalização vai ainda estar mais prestando atenção para quem está tentando vir da região metropolitana de Fortaleza para Sobral. Porque lá a situação, como eu já falei, está muito difícil mesmo, como a gente nunca viu. O senhor falou há pouco. E eu não posso deixar o Sobral correr esse risco, né? Por razões subalternas. Então, ninguém vai morrer, porque também não vai vir a Sobral durante uma semana, 10 dias aí no máximo. Eu volto com a mesma pergunta. As pessoas das cidades vizinhas que tiveram que vir à Caixa Econômica Federal, seja para tirar algum dinheiro ou para resolver um problema do seu aplicativo, questão de senha, essas coisas todas, que elas não vão entrar? Sobral, isso durante os próximos dias não vai poder entrar. Então ninguém que tem ou não dinheiro para receber não venha para Sobral, na Caixa Econômica durante esses 10 dias. Quem não pode mais entrar, prefeito? Cargas vai entrar? Como é que vai ser feito esse tranquilo? Como é que vai ser feito esse monitoramento? De alimentos, né, da cidade.
Então, carga sempre teve passe livre. Obviamente, a gente precisa ter um pouco mais de higiene aí no controle da entrada deles, mas carga continua. Quem mora em Sobral, que está fora de Sobral, óbvio, vai poder voltar para sua casa, claro. Quem de outros municípios que tenha necessidades de saúde em Sobral, né? De novo, Sobral é um polo regional de saúde. Então, as pessoas que tenham consultas, cirurgias, essas coisas marcadas, vão só ter que apresentar essa comprovação na entrada para poder ter acesso à cidade. Prefeito, eu tenho aqui o decreto a partir de hoje, eu estou recebendo informação que no caso do mercado ainda é aberto hoje, ou é para estar tudo fechado? Está uma aglomeração muito grande de pessoas lá, estou recebendo informação agora, amontoado nesse momento, muita gente no mercado. Só para que o senhor tenha essa informação. Todo dia, sim. Mas o decreto fecha a partir de hoje o mercado? É isso que eu estou perguntando. Hoje, o mercado, a partir de amanhã, estará fechado. Então, está valendo as pessoas hoje lá. Prefeito, eu tenho uma pergunta aqui de um cidadão, e a gente vai voltar ao decreto, mas cabe aí. Um esposo pode deixar a esposa no trabalho, no caso de o emprego dela for permitido abrir como farmácia mercantil, hospital, por exemplo. O marido vai deixar a esposa de outra cidade, vamos dizer. Ele mora em outra cidade, mas ele traz a esposa para trabalhar num serviço social desse. Ela tem que apresentar na entrada a comprovação de que ela trabalha na cidade. Pronto, então vamos dizer, ele pode levar... E serviço essencial. E ele volte para o destino dele, né? Na volta. E quando ele vier buscar? A pergunta é essa. Aí ele tem que ter... Aí ele quer organizar com ela aí ou quando ele entrar na cidade, conversa com o guarda municipal que vai estar lá. Eles vão anotar placas, essas coisas, e vai ter uma declaração que as pessoas vão ter que assinar e eventualmente assumir a responsabilidade de estar falando a verdade. E a gente tem que ter bom senso também, né? É isso. Não é um lockdown, né? Não é, prefeito? Oi? Não é um lockdown, é um primo, né? Não, assim, lockdown, essa expressão em inglês, ela significa confinamento, que é uma medida ultra radical, que não é o que está acontecendo aqui, que é a proibição total das pessoas saírem de casa. Só sai de casa se for para ir para comer, para comprar comida ou comprar remédio. E nada mais. Porque nesses países onde aconteceu o lockdown não funcionava nada. Nada. Né? Muito diferente do que está acontecendo assim. E esses países que adotaram essas posturas mais radicais são os primeiros a estarem saindo dela. Então, a Alemanha já está saindo, já está começando a abrir alguns serviços, alguns espaços. Né? A Itália, depois de ter passado por aquele horror que a gente assistia na televisão no último mês também, a Espanha, da mesma forma, já estão começando gradualmente a voltar os serviços. A Inglaterra, por exemplo, ainda está em lockdown. Lockdown é essa expressão. Em inglês, não sei por que não usam confinamento. Acho que é porque, enfim, modismo. Fica mais bonito. Mas lockdown significa confinamento. Então, a Inglaterra hoje está completamente confinada. Hoje, né? Tem alguns países que ainda estão. E outros que já fizeram isso antes. A Inglaterra só fez 15 dias depois da Itália. Né? E depois da Espanha. Então, ela está atrás dos outros países. Então, à medida em que eles estão conseguindo estabilizar, não é que não esteja havendo contágio, é que o contágio está, neste momento, sob controle. Né? Eles, inclusive, temem, todos esses países temem, estão preparados, e a população já avisada, que se vier uma segunda onda de contaminação, eles vão ter que se fechar de novo. Então, até que a gente não encontre uma forma de lidar e vencer o vírus, vai ser esse estica e puxa, infelizmente. Por sinal, já recebi aqui um auto de declaração de extrema necessidade de circulação. É um formulário que a prefeitura está deixando aí para a sociedade para preencher, colocar endereço. Isso. E a pessoa está no anexo do Diário Oficial.
Oficial do decreto. Eu já acabei de receber, por sinal já está imprimido pessoa aqui, que lá as pessoas poderão dizer qual é a sua movimentação necessária. Trabalhar em serviços essenciais e o mercantil. Então já está no site para que a pessoa possa imprimir, né, prefeito? E os guardas municipais e os agentes de trânsito, policiais e agentes da vigilância sanitária também vão ter. É óbvio que é melhor se a pessoa vai sair de casa e já tem, já adianta muito o serviço, já sai de casa com ele preenchido. Mas as autoridades que vão fazer o controle da circulação também vão ter para ser preenchido na hora. Ô prefeito, muitos comerciantes estavam trabalhando de forma de delivery, mesmo um pouco distante do centro. Alguma exceção tirado restaurante, pizzaria, lanches que fazem delivery com entregas que podem abrir, tipo lojas, algum tipo de loja pode abrir e funcionar? Nenhuma loja pode abrir. E nós vamos estar trabalhar dentro também não, né? Nas meias portas, que era o pau que estava rolando aqui. Muita gente querendo ludibriar, deixava na porta, chegavam lá, batia e entrava, com gente trabalhando dentro. Então, isto não pode acontecer. Em toda a cidade, né? Nem gente dentro dos estabelecimentos. Nem dentro da cidade, né? Em qualquer ponto da cidade de Sobral. Não, dos estabelecimentos não essenciais. Sim, não é só no centro, não. É em toda a cidade. É isso que eu estou perguntando. Não, isso já não pode ir em lugar nenhum. O problema é que isso, como a concentração de lojas é maior no centro da cidade, né? Isso a gente estava vendo que estava acontecendo lá. Então isso não pode acontecer mais. Escritório de contabilidade pode funcionar? Só em home office. Mas lá ninguém, né? Então, outra palavra em inglês que é o trabalho de casa. É complicado. Muita gente fazendo pergunta aqui, eu tenho que passar alguma coisa para o senhor, mas eu não posso deixar alguma coisa sobre o decreto de a gente... Deixa eu só falar sobre uma coisa importante. Fale. Que está no decreto, que é uma novidade. Para que a gente não tomasse medidas mais radicais na cidade inteira, nós identificamos alguns bairros e distritos de Sobral que estão com incidência de contaminação acima da média da cidade. A gente tem uma média, calcula uma média, e tem alguns bairros e distritos que estão acima da média. Esses bairros são Centro, Renato Parente, Saboia, Coab 2, bairro Belchior, Alto do Cristo, Campo dos Velhos, Junco, Alto da Expectativa, Coração de Jesus e os distritos de Jaibara e Aprazível. Essas regiões de Sobral, elas estão com casos acima da média. Então a gente precisa ter um cuidado especial com elas. Nesses bairros e distritos, a abertura de serviços essenciais também vai sofrer mais restrições, porque só vão poder funcionar abertos de segunda a sexta até 5 horas da tarde e no sábado até 2 horas da tarde e depois disso somente delivery, somente entrega, né? E domingo fechados. Isso para a gente evitar as aglomerações também em bairros. Quando eu falo bairros, é bairros de qualquer nível econômico. De bodegas, vai aproveitar, vai ali no mercadinho para comprar alguma coisa, aproveita, fica ali, toma uma, não sei o que, daqui a pouco junta outra pessoa, e nós também estamos proibindo a venda de bebidas alcoólicas e o consumo em vias públicas também. E desses bairros, que eu falei, distritos, a restrição é maior e a fiscalização será maior também. Lojas, oficinas e venda de peças. Vão mudar o horário de atendimento, não é isso? Vão mudar de novo pela mesma razão. As oficinas, lojas de peças estão, na sua grande maioria, localizadas na região dos bancos. Então, para diminuir o número de pessoas circulando naquela região, as oficinas e lojas de peças ficam autorizadas a abrir de 13 a 18 horas.
Mas horário que já tem diminuído muito o número de pessoas circulando nos bancos. as lojas de peça é só delivery, não pode abrir Só delivery. só delivery, é Entrega. isso? É isso mesmo? Isso. Pronto. Exatamente. Então, pessoal, novamente perguntando a respeito da relação banco, respeito de pessoas do distrito, pode vir a Sobral, não tem problema, né, prefeito? Está liberado. Quem é sobralense, não deixa de ser sobralense por conta de morar no distrito, não. Prefeito, a relação com os entregadores, aqueles que fazem o delivery, eles que estão na ponta. Eu queria que o senhor está liberado, tranquilo, desde que eles apresentem. Essas pessoas precisam se proteger. Elas só podem fazer entrega se estiverem de máscara. Né? Só pode entregar para pessoas com máscara. E elas se aglomeram muito na frente dos locais de onde saem. Então, eu estou cansado de ver fotos aqui, de ver filmagens de pessoas, motoqueiros, motoboys, aglomerado em frente de pizzarias, de hamburguerias e de outros locais mais. Eles não podem fazer isso. E os estabelecimentos, a partir dos quais eles estão saindo, serão punidos também se permitirem a aglomeração de entregadores nas suas portas. A gente precisa compreender que em circunstância nenhuma nós podemos ficar sem máscara e nem se aglomerar. Não pode. Não é porque a lei está dizendo, porque o decreto está dizendo, é porque contamina. Se contamina e contamina outras pessoas. A gente precisa entender que a gente precisa andar de cinto de segurança no carro. Não é porque se não andar vai ser multado. A gente precisa entender que a gente precisa andar de cinto de segurança porque se a gente sofrer um acidente e tiver sem cinto, a probabilidade da gente morrer é muito maior do que se tivesse com cinto. Então, a lei que obriga o cinto, que estabelece uma multa, é uma forma do Estado pressionar mais as pessoas para elas se protegerem. Mas a razão que deve levar o cidadão a usar o cinto não deve ser a multa, deve ser a necessidade, a proteção da sua vida. Então, essa razão é a mesma razão que nos impõe essas medidas. Não é, as pessoas não devem seguir essas orientações, porque se não segui-las vão ser punidas, multadas, ou até presas, se for reincidência, resistência, etc. Mas sim por um dever de consciência, conosco, com a nossa família e com a vida das outras pessoas, que neste momento nós somos responsáveis por elas também. Todos nós. Não é o serviço público com medidas duras, com guarda municipal, com polícia, que vai resolver esse problema. Okay. Sejamos muito conscientes disso. O problema só vai ser resolvido ou minimizado na medida do nosso engajamento como cidadãos, como pessoas que vivem em sociedade e como portadores que somos do vírus, porque o vírus não está solto no ar, ele não é levado pelo vento, ele é levado pelo contato entre as pessoas. Então, é uma questão de consciência, de bom senso, de racionalidade, responsabilidade, de solidariedade, também, né? Responsabilidade. Os seus de cidadão não é só cobrar das autoridades os seus direitos e as coisas erradas da sociedade, não. Que é um direito das pessoas e é parte, obviamente, indissociável da cidadania. Mas a cidadania ela tem um outro lado da moeda também, que é cada um de nós fazer a nossa parte. Porque nós vivemos em comunidade, nós temos vizinhos, nós temos parentes, nós temos pessoas com quem a gente cruza na rua, para quem a gente entrega documentos, comida. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado com nós mesmos,
Não é para dar satisfação para a prefeitura, para o governo, para a polícia, para a guarda, para ninguém. É para nós mesmos. O que o poder público precisa fazer é, infelizmente, acompanhar as pessoas que não ainda estão conscientes da sua responsabilidade. Então, a gente precisa se conscientizar, ter tranquilidade, racionalidade, não ter radicalismo nisso. Não é possível que, a essas alturas do campeonato, tenha gente que acha que isso é mentira. Meu Deus do céu, por que razão 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro estariam nesse momento confinadas em países de todas as raças, de todos os credos, de todas as cores, né? Todo mundo fazendo isso. Será que estão fazendo isso por uma mentira, por uma invenção, uma coisa pequena, né? Todos os países estão enfrentando e vão enfrentar problemas graves na economia. Agora, crises econômicas vêm e vão. Esta não é a primeira, nem será a última crise econômica que nós atravessamos. E não vai ser só o Brasil. É a Europa inteira, os Estados Unidos já estão numa crise sem precedentes, né? O Japão, a China, enfim, o mundo inteiro vai estar em recessão esse ano. É uma coisa que já não tem mais jeito. Onde o vírus passa, ele devasta a saúde, ele faz com que os hospitais entrem em colapso e ele leva a economia para o brejo. Isso está posto já. O que a gente precisa agora é cobrar do governo federal, e eu falo do governo federal porque é o governo nacional nosso aqui, assim como os alemães estão cobrando do governo alemão, assim como os franceses estão cobrando do governo francês, os indianos do governo indiano, etc., são medidas de contenção da crise econômica. Isso só o governo federal pode fazer. Óbvio que os governos estaduais e os governos municipais podem aqui e ali dar uma ajuda, mas a questão macroeconômica, de emprego, de investimento, de inflação, de empréstimos, de endividamento, tudo isso é monopólio do governo federal. Os estados não podem fazer nada em relação a isso no governo municipal. O que nós podemos fazer, e estamos fazendo no caso dos municípios, dos estados, que ao contrário da economia, são os entes que têm nas suas mãos a responsabilidade da saúde pública, desde o atendimento da atenção básica, dos postos de saúde e exames, que é o caso dos municípios, e os hospitais de grande complexidade que estão na mão dos estados. Salvo no Rio de Janeiro, que tem muitos hospitais federais ainda remanescentes da época em que a capital do país era lá. Mas os municípios dos estados estão se desdobrando para fazer a fiscalização das medidas, para abrir mais leitos de UTI. O governo do estado já abriu 400 novos leitos de UTI e vai abrir mais. Abriu 10 aqui em Tianguá, que vai ajudar muito Sobral, porque as pessoas da Serra não vão precisar mais vir para cá. Abriu 10 em Crateús, que também repercute positivamente em Sobral, porque ele também vai atender pessoas daquela região. Sem essas 2 novas UTIs, todas as pessoas dessas regiões teriam que vir para Sobral para se cuidar. Então, o governo está fazendo isso, abrindo UTIs em municípios maiores, onde possa ter médico, onde possa ter enfermeiro, onde possa ter equipamentos, porque uma UTI não é simplesmente uma cama com um respirador, não. Muita gente diz assim, vai abrir uma UTI lá no distrito. Aí, assim, meu irmão, UTI não é bem assim. Não é só abrir. Né? UTI é uma coisa, não é só um leito, não é só uma cama, respirador do lado. Tem um profissional altamente qualificado, no caso, um médico. Não pode ser só um, porque tem que ser plantão, porque a UTI é 24 horas. Então, é alta complexidade. Não é em qualquer lugar que se pode fazer isso e nem estrutura tem em todo lugar, especialmente de profissionais, para cuidar disso. Tem que ter oxigênio, tem que ter ar comprimido, enfim. Fosse fácil, tinha em todo canto, não era, prefeito? Pois é. Olha, prefeito, eu queria pegar esses 30 minutos que nós ainda temos aqui, para a gente ver aqui algumas pessoas que querem perguntar algumas coisas, se possível. Os estão perguntando se aquelas lojas do depósito
e depósito de frutas e verduras, se pão está liberado para abrir. O mercado é fechado, mas as lojas intermediárias, que são aqueles famosos depósitos que vendem fruta e verdura exclusivamente, fruta e verdura, estão liberados para abrir, até porque é alimentos, né? Olha, eu preciso dar... porque eu li já o decreto 2 vezes, mas ele tem é muito longo, quanto mais a gente entra em especificidades, mais cauteloso eu fico de dar resposta, porque ele tem exceções, né? Então, eu acho que é importante a gente dar uma lida nele, mas a região vai sofrer restrições também, né? Agora, os serviços essenciais, como eu digo, continuam funcionando normalmente. Não precisa correr para supermercado. Isso. Porque não precisa correr para farmácia, precisa correr para canto nenhum. É porque ali no mercado, normalmente. Além do mercado, tem os depósitos, tem os próprios mercantis. Prefeito, o Idelbrando, do escritório do Sr. Valmir Andrade, que você deve conhecer, ele me faz eu perguntei para o senhor a respeito dos escritórios de contabilidade. Ele me passou a seguinte coisa, que teria conversado com o chefe do gabinete e que poderia usar 20% em regime fechado dentro do escritório. Sem atendimento ao público. Sem atendimento ao público. Apenas 20% dentro, sem atendimento ao público. Tá ok? Pode? Tá liberado? Não, eu não sou a lei. Eu, Ivo, não sou a lei. Eu estou abaixo da lei também. Se ele está dizendo, é porque ele deve estar vendo aí que é permitido. O serviço de contabilidade, especificamente, é muito importante, porque as empresas, elas continuam, formalmente, elas continuam trabalhando, assim, continuam funcionando, elas têm as suas obrigações contábeis para fazer, tem que pagar os trabalhadores, tem que... Enfim, eles têm a burocracia deles para poder continuar funcionando. Né? Se elas precisam disso, e os escritórios têm condições, isso serve para qualquer outro escritório, né? Tem condição de fazer via remota, que é pela internet, por telefone, né? Mas precisa de um certo número de funcionários dentro para processar as informações, eu não vejo problema. Não pode ter aglomeração. Nem portas abertas. Pronto, o Idelbrando está dizendo aqui que está no decreto, tudo bem, vamos ganhar tempo. Beto, pergunte ao prefeito, porque muita gente que recebe o salário pela Caixa da Prefeitura, por que o Itaú não transferiu o dinheiro, já está com 10 dias sem receber o salário? O pessoal aqui, o Roberto Souza, está me... A Caixa Econômica não paga, quem paga os salários dos servidores municipais é o Itaú. Ele está dizendo que o Itaú não fez a transferência. Paga na conta corrente. Todo mundo tem uma conta corrente. Tem que ter uma conta corrente do Banco Itaú. 100% dos servidores públicos municipais, pela mudança do pagamento para o Itaú, tiveram que abrir uma conta bancária no Itaú. Agora, eles podem fazer a portabilidade para uma outra outro banco. Mas o pagamento é feito numa conta bancária do Itaú. Beto, pergunta ao prefeito onde a gente pode tirar essa ordem de saída e entrada de Sobral com os próprios guardas municipais ou no site imprimir, não é isso? Na internet tem. Beto, a gente que trabalha com máscara de proteção tem que fazer entregas aos clientes. Como fazer? Deve fazer. Pode fazer, não pode? Deve fazer. Não pode... É o bom senso, de novo. O que é que nós estamos querendo evitar? O contágio. Como é que se dá o contágio? O contágio se dá através de contato entre as pessoas. Então, nós precisamos evitar o contato entre as pessoas. Para que não haja contato entre as pessoas, nós precisamos diminuir os encontros entre as pessoas. Então, não pode ter aglomeração, não pode se encontrar com quem você não sabe se está contaminado ou se não está, porque dentro da sua casa você sabe quem está, quem não está todo mundo já convivendo já há bastante tempo, dentro de casa então já se sabe. Na rua ninguém sabe. Um espirro, uma tosse, numa maçaneta, num corrimão, num banco de praça, passou, pegou, pronto, passou no rosto, passou a mão na boca, no olho, no nariz, pronto.
está contaminado. Tá contaminado. Então, Prefeito. o que a gente precisa é não ter aglomeração. E máscara é muito importante a produção e a venda dela. Então, que se faça entregando. Né? Entregando. E a prefeitura também está começando a fazer isso. A gente contratou 30 costureiras, estamos produzindo milhares de máscaras por dia, isso já está sendo entregue para profissionais de saúde, em postos de saúde, e por esses dias, se já não estiver acontecendo, os CRAS, todo mundo sabe onde é um CRAS, o CRAS da sua região, os CRAS também vão estar disponibilizando um par de máscaras de tecido para a população de baixa renda, que são as populações que geralmente se socorrem do CRAS para resolver seus problemas. Prefeito, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. O tempo passa ligeiro, quando a conversa ela rende bem, é assim, a gente não sente o tempo passar. As pessoas estão querendo saber a respeito dos provedores de internet. Estão liberados para funcionar? Mas serviço essencial também. Serviço essencial pode receber as pessoas na loja, desde que não tenha... Na loja, não. Não, né? Só a prestação de serviço, né? Só a prestação de serviço. Em loja, em hipótese alguma. Não, tá. Agora, é um serviço essencial, assim como energia, como água, como alimentação, enfim, farmácia, etc. É um serviço essencial. Agora, loja, não. O serviço é essencial. Então, ligar a internet, fazer o reparo da internet, obviamente, de novo, com máscara, entrando na casa das pessoas, depois de passar álcool nas mãos, quando sair, passar álcool também nas mãos, enfim, todos os cuidados. O serviço é essencial. O atendimento em loja, não. Isso pode ser feito por telefone, certo, pela internet, pela própria internet, enfim. Tem 1000 formas de fazer isso. Quem é de outra cidade tem consulta marcada em Sobral? Estão perguntando de Santana do Acaraú. Pode vir, contanto que traga a consulta, a requisição da consulta na mão. Não tem problema, né? O cidadão aqui deixou o carro dele consertando aqui. Ele é de Massapê. Ele deixou o carro. Como é que eu faço para ir buscar? É só vir e falar, explicar, né, a situação. Explicar, vai preencher isso aí. Enfim. Beto, o guarda municipal vai acompanhar e tal. Olha, Beto Guerra... Eu não tenho condições assim, porque obviamente vai ter 1 milhão de especificidades. Né? Mas tudo aqui é conversável, não né? nem contemplados no decreto. O que a gente contemplou no decreto foi a proteção aos serviços de saúde, que foi esse que você acabou de me inquirir, sobre uma pessoa que tem uma consulta em Sobral, uma cirurgia em Sobral. Isso aí só basta trazer o documento, que obviamente vai estar tranquilo, sem nenhum problema. Pessoas que moram em outros municípios, mas que trabalham em Sobral, em serviços essenciais, saúde, farmácia, supermercado, alimentação, pode vir também, mas vai ter que apresentar um documento de que comprove que ele trabalha em Sobral em serviços essenciais. Isso bate exatamente aqui com o Osmar. O Osmar Frota diz: sou taxista de Santana, tenho 2 táxis. Eu trabalho na sede, o colega aí em Santana tem 2 táxis. Nos distritos, nós levamos clientes para clínicas médicas. Como fazer para passar na barreira? Trazendo se há uma chamada de médico, essas coisas todas, né? É a mesma Clínicas resposta. médicas não estão funcionando, salvo serviços de emergência. Sim, no caso... Agora, clínicas médicas de consultas eletivas não podem funcionar. Prefeito, o mercado vai fechar tudo, carne, fruta, verdura, porque o cidadão aqui está dizendo que no mercantil carne é muito caro. Mas ele está falando que a carne é muito cara nos mercantis. Aí por isso que ele está perguntando. Está tudo subindo. Está tudo subindo. Deixa eu ver que eu tenho uma pergunta aqui. Vou perguntar a questão do mercado. Ele acabou deixando muitas dúvidas dos armazéns que vende alimentos. Aí o senhor vai ficar de passar para mim, né? Depois a respeito desses depósitos. Sim, né? Eu vou pedir para a Rani esclarecer com o procurador-geral do município aqui e a gente volta a lhe informar. Certo. Mas assim, a princípio, na minha cabeça... é um serviço essencial, né, prefeito? É um serviço essencial, porque vende alimentos.
né? A questão do mercado em si é porque é a muvuca. A muvuca ali que, se continuar a muvuca, aí eu vou ter que... Essas coisas vão ser gradativas. Prefeito, então, deixa eu ganhar um tempinho aqui. O pessoal está reclamando que tem um provedor de energia, de internet, que está funcionando, recebendo conta. Diz que tinha um amontoado de gente ali perto da igreja do Patrocínio. Lava Jato pode funcionar, prefeito? O quê? Lava Jato? Não. Não, né? O que tem de essencial em Lava Jato? Não, perguntando, né? Me perguntaram, eu passo para frente. Não, eu estou também não estou respondendo. Eu estou respondendo aqui em tese. Uhum. É a velha... Eu estou assim, só querendo recorrer, Beto, ao bom senso, mais uma vez. Né? Lava Jato, tudo bem, uma atividade importante, gera emprego, tudo isso a gente sabe. Ele é importante. Todas as atividades comerciais são importantes. Tudo que gera renda, riqueza, é importante. Nós estamos vivendo um período extraordinaríssimo das nossas vidas. Então, os governos, sendo aconselhados pelos cientistas, eles têm que hierarquizar, é uma decisão duríssima, né, para quem toma, inclusive, tem que hierarquizar o que não pode deixar de funcionar de jeito nenhum, sob pena de causar danos ainda maiores. Definitivamente, Lava Jato não é uma dessas atividades. Ok, então. Tanta pergunta aqui que a gente... Clínica de fisioterapia pode funcionar? Quem tá... De jeito nenhum. Olha aí. Pode vender tecido de forma delivery? Pode. Pode? Nesse momento, ainda muito importante vender tecido por causa da fabricação das máscaras. Nós temos 2, 3 lojas de tecido. Pode funcionar fechado, entregando tecido em delivery? Não pode. Tecidos, não é pode máscara. ter gente dentro. Pode trabalhar dentro. Aglomeração dentro da loja. Esse negócio de meia porta. Se nós seguinte. pegarmos agora meia porta funcionando, as pessoas vão ter problemas. Então, porque então é desmoralização. Pode trabalhar com delivery de porta fechada, loja de tecido e mais alguma não. Só tecidos? Fora restaurante? Para a fabricação de máscaras. Certo, entendi. Deixa eu passar aqui, prefeito de ação, a gente vai ter que conversar muito. Prefeito, o pessoal está insistindo em relação ao pagamento. O pessoal da Andemias, do que o Banco Itaú foi feita a portabilidade, o Banco Itaú não repassou, não fez a transferência para quem recebe na Caixa Econômica. Se o senhor puder dar uma olhadinha aí, a gente agradece. Os distritos Jordão, prefeito, é pouco policiamento, mas os distritos, tem muitos distritos correndo solto aí, né, prefeito? As pessoas parece que não estão muito, ainda, não só lá, mas aqui também no Brasil. Mas como é que está a sua visão para os distritos? Fora os que o senhor já falou. Eu estou acompanhando os dados de infecção. Neste momento, eu estou preocupado com o aprazível, eu estou preocupado com todo o município, claro. Mas, neste momento, houve como é que eu diria? Não diria um descontrole, mas os distritos de Aprazível e Jaibaras, e eu acho que Jaibaras muito em função ali do açude e tal, que aglomera as pessoas, tem muito bar e tal. E teve também os primeiros casos de Jaibaras foram importados. Né? A gente sabe aí no começo que foi uma pessoa que veio do Maranhão, ou do Pará. Enfim, mas nós vamos endurecer a fiscalização em todos os lugares, mas no que diz respeito a distrito, neste momento, o foco são Aprazível e Jaibaras. O pessoal que faz caminhada, como é que fica a situação? Não pode. Não pode, né? Eu estou perguntando porque aqui tem umas 10 vezes que eu pergunto, eu estou insistindo. Pois é, assim, é uma questão de bom senso, as pessoas fazem caminhadas, aí se fosse uma pessoa a cada 100 metros, ainda vá lá, não veria nenhum problema. O problema é que fica de magote. E aí saem as gotículas, e aí já tem estudo dizendo que uma pessoa correndo, por exemplo, ela fica permanentemente exalando os vírus num raio de 10 metros dela. Suor,
fica bocejando, abrindo a boca de cansaço, espirra, não sei, enfim, fica ali e quem vem atrás se contamina. Então, isso é uma coisa também que os países todos proibiram. Prefeito, agora estão soltando, começando, já as pessoas estão fazendo atividade física, protegidas, com máscaras e tal. É o bom senso. Se a gente conseguisse fazer com que os corredores corressem 50 metros um do outro, eu não veria nenhum problema. É questão de bom senso também. Agora, dar em cima de uma pessoa que está correndo na rua, não tem sentido. Agora, ela está correndo de turma, aí já cria problema. Isso é igual bicicleta também, né? O pessoal da bicicleta tem que dar uma paradinha. O andar junto, se for sozinho de bicicleta, eu não vejo problema. Agora, de turma não pode. Nada de turma pode. Aglomeração não pode. Deve, né? Perfeito. É muita pergunta. Eu vou ter que convidar o senhor para voltar a próxima semana, porque tem muito assunto aqui. Só uma pergunta aqui. A possibilidade de os bancos ou a prefeitura adiar o pagamento de empréstimo consignado de servidor público. Existe alguma conversa com os bancos sobre esse desconto dos consignados dos servidores públicos, prefeito? Isso não é da competência dos municípios, porque essa foi uma transação entre o servidor e a instituição bancária. Então, ele pediu um empréstimo na instituição bancária e, para ter acesso a um juro menor, ele disse assim, você me cobra um juro menor porque eu vou autorizar o meu pagador a fazer o desconto na folha. Né? Então, a prefeitura ela é uma mera intermediária repassadora de um dinheiro que não é dela. Né? Não é da prefeitura. Autorizado para eu já descontar vi dela, circulando né? aí notícias de que o Congresso Nacional estaria também já se mexendo para legislar sobre isso. Para dar uma carência, ou já estava né? se mexendo, ou já legislou. É importante as pessoas procurarem aí a informação, inclusive com o próprio banco. Eu vou atrás disso Agora, também. a prefeitura não tem um poder para isso. Última pergunta. Se eu tivesse, eu disse até outro dia, assim, se eu fosse legislador, uma hora dessa, eu estava propondo uma medida, que era o seguinte, que uma coisa já está, que as pessoas não podem ser despejadas por falta de aluguel. Isso já é lei nesse período, né? Agora, se fosse legislador, eu proporia uma lei dispensando as pessoas de aluguel. Né? Porque isso não causa problema para ninguém. Ninguém. E seria uma grande ajuda para muita gente. De tanto a e tanto, né? empréstimos consignados também. Né? Os Porque bancos são com bancos. Dinheiro, né? Se fosse com outro, com loja, com uma pequena loja, então tudo bem, ainda vai lá porque a pequena loja precisa. Mas com banco, os bancos lucraram bilhões de reais. É verdade. Né? Só quem lucra nesse país absurdamente são bancos. E não se vê um movimento de bancos para ajudar em nada as pessoas. Ao contrário, grande parte da contaminação que está acontecendo nesse país hoje é em decorrência das insuportáveis filas em portas da Caixa Econômica Federal, especialmente. Se há hoje um grande vetor de contaminação no Brasil, e isso é uma coisa do Brasil somente, não tem em canto nenhum mais isso, é esse negócio de aglomeração de fila em plena expansão da pandemia. É um absurdo isso, um absurdo. Mas, enfim, como nós não podemos evitar, eu não tenho poder para evitar isso, vamos tentar pelo menos diminuir os danos. Agora, eu acho que isso, de empréstimos consignados, essas coisas, eu acho que as pessoas deveriam procurar suas instituições financeiras por internet, enfim, agora, e tentar negociar. E eu acho que aluguel, as pessoas que puderem pagar, devem pagar. Isso aqui é uma opinião de cidadão, né, não é do prefeito. Aluguel, se eu estivesse em condições financeiras difíceis, eu não posso ser hipócrita dizer que eu estou, porque eu sou funcionário público. Funcionário público não é porque eu sou prefeito, que eu não tenho o salário do prefeito, mas é porque eu sou funcionário público de carreira.
Então, não tive nenhum, assim como todos os outros funcionários públicos do Brasil inteiro, nenhum funcionário público está tendo sacrifício nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Mas se eu estivesse com problemas financeiros e tivesse que hierarquizar os meus pagamentos, o último seria o aluguel da casa. Prefeito, muito obrigado. Eu vou tentar falar aí com a sua assessoria para a gente marcar próxima semana novamente, porque tem muito assunto, muita pergunta para a gente poder conversar. Pode ser? Claro, com as suas ordens. Obrigado, prefeito. Nós vamos hoje, durante o dia, nós vamos na internet lançar aí uns bloquinhos de informações com perguntas e respostas mais frequentes. Ok. Inclusive a delimitação desses bairros, né, e distritos que eu falei, quais são as ruas que delimitam o perímetro de maior cuidado. Nós vamos estar publicando isso ao longo do dia também, inclusive com o autodeclaração de extrema necessidade, a circulação também, para que as pessoas já possam imprimir direto, para que a gente possa, com calma, com paz, com tranquilidade, com tolerância, né, com solidariedade, atravessar esse momento, que está mais perto do que longe. Ok. Prefeito, obrigado, viu? Bom final de semana, a gente volta a conversar. Tá aí. Obrigado, prefeito. Felicidades. Obrigadão. Obrigado a você, aos seus ouvintes. Obrigado, Sobral. Vamos embora, já são 8h50.